Um mal que assombra muita gente. Não pense você que medo de escuro é coisa de criança. Muito pelo contrário. Adultos têm medo. Muitos e muitos adultos. Só que a galera não tem coragem de falar. E por que existe tanto medo de escuro? No vídeo de hoje eu vou te explicar como vencer, como superar esse danado medo de escuro. E eu vou admitir pra você, eu também já morri de medo de escuro, já grande. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como superar o medo de escuro. Mas antes da gente falar isso, é com muita alegria no meu coração, assim, radiante de alegria, que eu dou esse anúncio para vocês. Eu disponibilizei essa semana a Jornada Pregue Bem. É um curso que eu ministro com muito amor e carinho, dando aulas de homilética, hermenêutica, oratória, retórica, como montar um sermão, como montar um esboço, como desenvolver a sua postura no altar, como fazer a sua imagem como pregador para que as pessoas te respeitem como homem de Deus, como tem que ser a sua intimidade com Deus, inclusive com um bônus interessante que é como pregar em lives, desenvolvendo a estrutura para levar a palavra de Deus através do universo online. E essa jornada é muito grande, então toda segunda-feira eu vou estar disponibilizando um módulo novo para a turma que tiver matriculada. Eu quero você lá como meu aluno para que a gente junto cresça e desenvolva muito a palavra de Deus. Eu estou te esperando lá. Link na descrição. Você já ouviu falar em nictofobia? Não é medo nem pavor de nicotina, por exemplo, por causa do nick, né? Essa foi ruim pra caraca, nossa. Mas é o medo, é o pavor pelo escuro. Pois é, isso é mais comum do que você imagina. É uma das grandes fobias que as pessoas têm. Um grande medo que as pessoas têm, medo da morte. Segundo medo que as pessoas mais têm, falar em público é a segunda maior fobia. E a nicofobia, que é o medo de escuridão, tá entre os grandes medos aí, entre os tops. E a minha missão com esse vídeo é tentar ajudar o máximo de pessoas com esse tipo de problema que eu também já tive. Então dá o like, porque isso ajuda a promover o vídeo. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui. Conteúdos como esse nós temos aos montes aqui no canal. E se você puder compartilhar esse link, eu vou ficar muito agradecido, tá certo? Valeu mesmo. O pavor, o medo de escuro, ele tem uma origem, segundo os antropólogos, milenar. À noite, naturalmente, com a ausência do sol, o ser humano ele não conseguia enxergar direito. E com isso ele ficava muito indefeso, podendo se tornar uma presa fácil para grandes predadores noturnos. Existem muitas espécies de animais que são exímios caçadores noturnos. Então no nosso DNA foi colocado, desde a nossa carga genética de séculos e séculos e muito tempo atrás, milênios, de que a noite traz perigo. Isso é algo natural do ser humano. Agora, a gente não é vítima mais de bestas, de feras selvagens, de onças, tigres, ou seja lá o que for. Mas a noite continua sendo perigosa quando estamos longe da nossa casa, fora de casa, quando estamos em alguns determinados lugares e a barra é pesada, como se diz por aí, não é? Mas ainda assim, por que esse medo entre quatro paredes? Esse medo na nossa residência, no nosso lar que é seguro. Uma dessas razões pode ser sim essa carga hereditária? Sim, mas ela não é dominante nos nossos sentimentos. A gente pode ter até um mínimo instinto, mas isso não nos controla, não é um pavor. Porém, existem muitos outros fatores que trazem esse medo para o nosso dia a dia. Segundo psicólogos e psiquiatras, uma das razões pelo excesso, pelo pavor do medo de escuro, pode ter sido que a pessoa tenha vivido algum trauma, algum abuso na sua infância. Partindo sim de uma moléstia muito severa, quanto de um bullying, de uma brincadeira traumática, ou então de um castigo que o pai deu, falou, vai ficar lá no seu quarto e vai ficar no escuro. E também essas coisas que o pai e a mãe muitas vezes falam sem perceber, né? Olha, se você fizer bagunça, o bicho-papão vai te pegar. Na minha época, era a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal. Aliás, a Netflix fez uma série retratando esses mitos do nosso país e tal, e um dos personagens ali é a Cuca. Bem, na minha época era uma Cuca muito mais assustadora do que da série. Só que a gente não sabe a diferença do real pro fictício, pro imaginário. O que é o velho do saco, o homem do saco, dependendo da região que você mora, a mulher do banheiro, a Maria Algodão. Nós tínhamos as nossas lendas. E na infância, quando essas coisas são jogadas e não são trabalhadas, a criança vai ficando, vai absorvendo aquilo. Outra grande razão é o consumo de coisas diabólicas, conteúdo demoníaco. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre assistir filme de
de terror é pecado, e isso é uma brecha que muita gente dá ao consumir aquele tipo de opressão, aquele tipo de potestade, pop-testade, né? Porque é cultura pop, mas tudo tem limite. E aí na sua infância, na sua adolescência vai se absorvendo disso. Naturalmente, muitos de nós somos vítimas desse tipo de mal. E o lado espiritual também tem que ser levado em consideração. Eu, quando me converti, deixa eu contar essa história para vocês, que ela é muito séria. Eu me converti na adolescência e eu tinha visões, literalmente visões, assim. Eu via coisas ruins. Não quero entrar em detalhes aqui, porque muitas pessoas que estão assistindo isso sofrem desse tipo de medo, e eu te entendo perfeitamente, porque eu também já sofri, tá? Eu já tive algumas situações muito delicadas, assim, a respeito de visões. Mas por que isso acontece? Porque é um lado espiritual que existe. A gente não pode simplesmente fingir que não existe. E nós temos sim que respeitar as pessoas que têm medo. Tem gente que fala assim, eu não consigo dormir com a TV desligada, para eu dormir eu tenho que estar com a TV ligada. Na verdade, não é por conta da TV, mas às vezes é um medo que ela tem. E a TV, de alguma maneira, com o barulhinho da TV, ela se sente mais protegida com a luz da TV. O quarto não fica completamente escuro, interferindo inclusive no descanso, porque o descanso ideal é sem ausência da luz, né? E aí o que eu fiz para superar isso? Olha, eu não sou nada contra, pessoal. Pelo contrário, eu estimulo. Vai psicólogos, procura o corpo médico. Nós servimos ao Jeová Rafá, o Deus que sara. Ele é o médico dos médicos. Se ele é o médico dos médicos, é porque existem médicos. Só há médico dos médicos quando há médico. Diante os médicos, ele é o médico dos médicos. Então, muito disso tem uma questão psicológica que pode ser tratada e pode ser curada. E há também um lado espiritual. E para isso, você precisa tomar posse da palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Eu preciso então sujeitar a minha vida a Deus. O que significa isso? Ser obediente à sua palavra, vigiar, buscar santidade, tomar posse do que a palavra me diz, buscar ao máximo estar sempre em conformidade com a palavra. E aí o diabo naturalmente vai se levantar, só que ele vai fugir. Só que para ele fugir, eu preciso tomar uma decisão, que é resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Segundo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O medo, ele vem ao nosso coração, mas eu preciso resisti-lo. Eu preciso clamar o sangue de Jesus, eu preciso orar, eu preciso trazer à minha mente pensamentos positivos. E quando eu tomo posse da palavra, a Bíblia diz: eis que vos dou poder para pisar em cabeças de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Então, quando você toma posse da palavra de Deus, você tem autoridade. No seu quarto, ore antes de dormir. Se você está na sua sala, abençoe a sua casa. Leia a Bíblia em voz alta. Declare que o seu lar é um ambiente consagrado a Deus. Agora, não me assista a filme de terror e vá dormir. O medo existe, faz parte. Só que nós temos controle sobre ele. Se nós não tivéssemos medos, nós morreríamos mais rápido. O medo nos dá responsabilidade. Então, o medo não é um defeito. O medo é uma característica. O ruim é o pânico, é o pavor. E a partir disso que nós temos que entender que ter certos medos na vida faz parte. Agora, ter medo de escuro, medo de fantasma, medo de assombração, medo de ver demônio, medo de ver alienígena, você não pode ser controlado por isso, porque você tem um Deus que te dá autoridade. Ore todos os dias, clame a Deus e apresente a Deus. Jesus falou para os fariseus: os doentes precisam de médicos, assim os pecadores precisam de mim. Quando nós confessamos, irmãos, as nossas fraquezas diante de Deus, Ele é poderoso para nos reestruturar e nos reerguer. Então confesse as suas falhas diante de Deus e diga: Deus, eu tenho medo por causa disso. E ore, clame a Deus, tome posse da palavra, declare e verbalize: eu e minha casa serviremos o Senhor. Leia o Salmo 91 em voz alta, diga que aqui é um ambiente de paz, que é um ambiente que reina. Quando vier os pensamentos amedrontadores, assustadores, repreenda, diga: não quero isso. Eu conheci pessoas que tinham pânicos noturnos e que tomaram posse disso que eu estou falando aqui e vieram para mim falando: pastor, eu queria te contar um testemunho. Há anos eu não dormia de luz apagada e agora eu tô dormindo toda noite. Eu tomei posse do que você falou. Cara, aquilo para mim foi tão lindo. Sabe, eu fiquei tão feliz. Por que esse tipo de coisa acontece? Porque é o poder de Deus sendo aplicado na sua essência. Então, você tem toda a capacidade
capacidade de vencer o medo. Eu gosto de brincar, eu gosto de rir, a minha pegada é bem pop mesmo e tal, mas esse assunto eu não quis fazer edições iguais eu fiz a do mangá, de anime, igual eu faço de filme, que é um assunto sério. E qualquer tipo de edição diferente aqui podia causar um susto, podia gerar uma imagem que despertasse um gatilho de medo para alguém que tem esse tipo de fobia, e a minha intenção é ajudar essas pessoas que sofrem disso. Então tome posse da palavra de Deus, que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, tá bom? Se você está aqui até agora é porque você gostou do vídeo, formalize isso curtindo ele, porque eu fico feliz demais quando você, além de curtir, faz um comentário que me dá um feedback do que está acontecendo aqui, tá certo? Um beijo no seu coração, forte abraço.